Olá! Nessa aula vamos falar sobre o ambiente das organizações. As organizações, elas não estão sozinhas ou isoladas, vivem e operam em um meio ambiente. Há a cooperação entre elas ou a competição entre elas. Obtém insumos e recursos também do ambiente, e é no ambiente que colocam produtos e serviços. Ou seja, as organizações funcionam como sistemas. Sistemas é um conjunto integrado de partes íntima e dinamicamente relacionadas que desenvolve uma atividade ou função e é destinado a atingir um objetivo específico. Como características dos sistemas, podemos dizer que cada sistema faz parte de um sistema maior, conhecido como suprassistema. É constituído de sistemas menores que chamamos de subsistemas. E cada um dos sistemas apresentam os seguintes elementos fundamentais: as entradas, as saídas, os subsistemas, a retroação, os limites e as fronteiras. Então, aqui podemos ver um sistema constituído dos subsistemas A, B, C, D e E. Então, aqui temos o ambiente. Aqui, ó, nós temos o ambiente. E esse sistema maior, ele está presente nesse ambiente, ele é constituído dos subsistemas A, B, C, D e E. Então, nesse sistema existem as entradas, conhecidas também como insumos. Então, elas vão entrar, eles têm aqui ó, o relacionamento entre eles, nos sistemas. Vamos pensar que nós temos uma organização e os subsistemas seriam os departamentos. Então, por exemplo, o departamento de marketing, o departamento de produção, o departamento financeiro, o departamento de matérias-primas. Então, o que a gente tem aqui, ó? Por que eles se interrelacionam? Porque a produção depende do marketing que foi realizado. Além disso, ela depende também do setor de matéria-prima, para verificar se existem as matérias-primas em quantidade necessária que ela precisa. Ela depende também do departamento financeiro, que vai liberar os recursos financeiros para isso. Então, por isso que os subsistemas, eles estão interrelacionados. E eles vão trabalhar e gerar as saídas ou os resultados, também conhecidos como inputs. As entradas também são conhecidas, os resultados conhecidos como output. As entradas também são conhecidas como inputs. E aqui, ó, nós temos a retroação, ou seja, isso é um ciclo, né? Então, o que eu tenho de resultado vai influenciar depois nas novas entradas do meu sistema. Os sistemas, eles são classificados quanto à sua constituição, podendo ser físicos ou abstratos, e também quanto à sua natureza, podendo ser fechados ou abertos. Nos sistemas abertos, deve haver a sinergia e a entropia. Os sistemas físicos, ou conhecidos como concretos, são sistemas compostos de equipamentos, máquinas e objetos e coisas reais, como, por exemplo, o hardware. O hardware é um sistema físico. Um sistema abstrato ou conceitual são compostos de conceitos, filosofias, planos, hipóteses e ideias. Aqui, símbolos representam os atributos e objetos que muitas vezes só existem no pensamento das pessoas, como, por exemplo, fazendo a mesma analogia com a informática, aqui são os conhecidos como os softwares. Então, eu tenho os hardwares, que são sistemas físicos,
E nós temos os softwares, que são sistemas conceituais. Eles são feitos de regras, né, que vão ser utilizados nesses sistemas de hardware. Os sistemas abertos é aquele que possui um ambiente, ou seja, seu estado é influenciado por elementos que não fazem parte do sistema, como, por exemplo, os seres vivos, as empresas, os grupos sociais. Então, tratando-se das empresas, as empresas são sistemas abertos porque ela depende do ambiente externo, então ela depende de fornecedores, ela depende de clientes, então ela é considerada um sistema aberto. Os seres vivos, eles também dependem do meio ambiente, eles dependem de alimentos, eles dependem de água, então eles também são considerados sistemas abertos. Um sistema fechado é aquele que não tem ambiente, ou seja, os seus elementos não interagem com elementos externos ao sistema. Então, o sistema fechado ele é autocontido. Os princípios de conservação de energia e de aumento da entropia aplicam-se a sistemas fechados. Então, por exemplo, uma panela de pressão, ela é considerada um sistema fechado. E aqui nós temos um exemplo, então, de um sistema aberto, né, que passa por vários, né, estágios aqui de produção e ele tem a intervenção externa. Então, por exemplo, poderia ser uma empresa. Um sistema fechado, ele tem, né, os vários estágios dentro dele, mas notem que aqui, ele sempre tem as realimentações, nele mesmo, tá bem? Então, esse daqui é um exemplo de sistema fechado. Um exemplo de sistema aberto agora, tratando-se de uma empresa, específico de uma empresa. Então, nós temos aqui, você pode ver que ele é fechadinho, ele tem as suas fronteiras, entram matérias-primas aqui. Então, por exemplo, o primeiro subsistema que seria de recepção de material. Ele vai receber o material do externo, então vai entrar matéria-prima aqui. Ele vai enviar esse material para o outro subsistema de corte, estampagem e solda. Esse corte, né, o material que ele for enviado para o corte, vai para o subsistema de usinagem, por exemplo. Então, aqui nós temos uma fronteira desse subsistema. Aí a usinagem envia materiais daqui para a montagem, que envia para a expedição, que vai ter contato novamente com o ambiente externo, com a saída de produtos. As principais diferenças entre os sistemas aberto e fechado são: no sistema aberto, toda troca de matéria e energia existe com o ambiente. Então, o sistema fechado, ele não troca energia nem matéria com o ambiente. O sistema aberto, ele é definido pela forma, enquanto que o fechado, pelo conteúdo. O sistema aberto são seres vivos, sociedades e empresas, enquanto que o sistema fechado seriam objetos físicos. Num sistema aberto, há a conservação da ordem, informação e memória. No fechado, conserva-se matéria e energia. Num sistema aberto, a resistência ativa às mudanças. Já no fechado, as resistências são passivas às mudanças. Num sistema aberto, há uma complexidade maior. Num sistema fechado, a entropia sempre vai aumentar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as 6 linhas básicas da abordagem sistêmica segundo Hopkins. De acordo com ele, a totalidade deve ser o foco principal da análise, com as partes recebendo atenção secundária. A integração é a variável-chave para a análise global. Possíveis modificações em cada parte do sistema devem provocar efeitos nas outras partes do todo. Ou possíveis modificações em cada subsistema, por exemplo, de uma organização, provocam efeitos na organização como um todo.
Cada parte tem um papel a desempenhar para que o todo alcance seu propósito. A natureza e função de cada parte são determinadas pela sua posição no todo. Toda análise começa com a existência do todo, e as partes e seus interrelacionamentos devem proporcionar o melhor alcance dos propósitos do todo. Então, cada parte, né, da organização, ela deve agir da melhor maneira possível, interrelacionando com as demais partes, para que os resultados atingidos no todo sejam os melhores possíveis.